Muita calma para analisar esse fluxograma agora, porque você viu a quantidade de informação até a gente chegar nele. Quando se interpõe hoje um recurso especial e um recurso extraordinário, o que vai acontecer? Veja, lembre que você interpõe o recurso especial e o recurso extraordinário no órgão recorrido, no tribunal recorrido, lá no TJ, no TRF, no STJ, quando é um extraordinário para o Supremo. E quando você interpuser esse recurso, você vai observar o regimento interno do tribunal para ver quem é responsável em receber esse recurso. Por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, é da vice-presidência do TJPE. O que acontece quando o seu especial chegar lá na vice-presidência do tribunal, ou na presidência do tribunal, o seu recurso extraordinário chegar? Esse presidente ou esse vice-presidente do tribunal recorrido vai pegar o seu recurso e vai analisá-lo. Nesse momento, lembre, oferece, colhe as contrarrazões e entrega para esse presidente ou esse vice-presidente proceder a o que está no artigo 1030, que são 5 hipóteses. A primeira hipótese é já negar seguimento. Por que ele já vai negar seguimento? Porque ele observa que o que tem no seu recurso especial e no seu recurso extraordinário está atacando um acórdão proferido por uma turma, por uma Câmara do Tribunal, só que esse acórdão que está sendo atacado, ele está de acordo com o entendimento firmado em julgamento de repercussão geral pelo STF, ou no mesmo sentido que um acórdão fixado em recurso especial ou extraordinário repetitivo pelo STF ou pelo STJ. Então veja, o acórdão do tribunal recorrido que você está atacando está no mesmo sentido do entendimento do Tribunal Superior. Só que mesmo ele estando no mesmo sentido, a parte recorreu. Ora, se ela recorreu dessa decisão, é como se ele estivesse querendo dar murro em ponta de faca. O que esse presidente ou esse vice-presidente vai fazer? Nega seguimento de cara. Vamos lá para a imagem. Veja que aqui, nessa imagem que você está vendo, olha o procedimento aqui em cima. Acompanhe comigo. Houve o acórdão, foi interposto o recurso, colheu as contrarrazões e o processo ficou concluso. O que vai acontecer agora? Primeira situação. A decisão está em consonância com o entendimento do STF em julgamento de extraordinário ou especial repetitivo. Nega o seguimento. O recurso terá seu seguimento negado. Nessa situação, cabe à parte recorrer. Aí você pergunta, mas Mozart, o cara vai recorrer por quê? Para que ele vai recorrer dessa decisão? Veja, ele pode recorrer para dizer que esse precedente foi aplicado, mas foi aplicado de forma equivocada, que existia uma distinção, havia uma peculiaridade em relação àquilo, ou que simplesmente está sendo utilizado um precedente que já foi superado, que houve overruling sobre ele, e aí, havendo essa superação, ele não poderia mais ser aplicado aquilo ali. Ou então havia o distinguish, né? Havia alguma distinção. Se você quiser insistir contra essa decisão, aí você vai ter que interpor recurso. Esse recurso é agravo interno, e veja que esse agravo interno, ele fica no âmbito do próprio tribunal. Volta lá para a imagem. Então, foi negado seguimento e contra essa decisão cabe agravo interno. Certo? Esse agravo interno será julgado no próprio tribunal e vai gerar esse acórdão aqui. Ô professor, e se esse acórdão mantiver o entendimento do presidente ou do vice-presidente? O que acontecerá? É aí que nós temos um ponto hoje de divergência doutrinária e jurisprudencial. Há autores que defendem que contra essa decisão, porque havia distinção, e você quer insistir nisso, tem autores que defendem o cabimento de recurso especial, recurso extraordinário, tem gente que defende o cabimento de agravo. Eu penso que nessa situação cabe a reclamação com base no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, certo? Eu defendo isso lá em reclamação, mas é uma questão que ainda é divergente, tanto na doutrina como na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas imagine que o Tribunal Superior ainda não fixou esse precedente. Se o tribunal ainda não tiver fixado esse precedente, o que a presidência ou a vice-presidência do tribunal recorrido vai ter que fazer?
ele vai ter que sobrestar o recurso. Veja, na primeira hipótese já havia o precedente e aí ele fez a análise, pegou o paradigma, o padrão decisório que existia e analisou com o caso concreto, de se aplica ou não se aplica. Se a afetação do Tribunal Superior, ou seja, o Tribunal Superior vai definir aquela questão, e chega um recurso na presidência ou na vice-presidência, ele faz a análise e pensa, isso aqui que está afetado ao Tribunal Superior, quando definido, é aplicável a esse caso. A presidência, a vice-presidência vai mandar esse recurso lá para cima? Não, ele segura. É o sobrestamento. Ok? Beleza, professor, sobrestou. Mas se tivesse sobrestado e não era caso de sobrestamento, havia distinção, cabe agravo interno. Olha lá de novo a imagem. É essa hipótese daqui, ó. Se o acórdão proferido pelo tribunal, veja, aqui, ó, essa hipótese daqui. Se o RESP, sobre a questão, aguarda a definição, aí dessa decisão caberá agravo interno. Ó, a parte recorrida, olha o caminho até chegar a esse agravo interno daqui. Se não era caso de negar seguimento ou não tinha ainda o especial ou extraordinário repetitivo fixado, o que esse vice-presidente ou esse presidente irá fazer? Bem, aí ele tem duas opções. Caso ele perceba que houve a fixação da tese, presta atenção, caso ele observe que houve a fixação da tese e que a turma ou a Câmara que deu a decisão contrária está divergindo desse entendimento, ele deve devolver os autos para a turma ou a Câmara que deu a decisão divergente. Então, de novo, chegou o processo para mim. Você trabalha na assessoria, você é o desembargador, chegou o processo para você. Primeira situação, negar seguimento se já tem o precedente obrigatório fixado. Aplica-se, nega o seguimento. Se você estiver insatisfeito, agravo interno dessa decisão e aí depois daquela discussão se caberá alguma outra coisa após esse acórdão do tribunal recorrido. Segunda situação, não houve a fixação do precedente, mas haverá, já está afeto ao Tribunal Superior, sobresto. A parte que achar que houve um sobrestamento indevido, que não se aplica, entre com agravo interno. Terceira hipótese, presta atenção, há um acórdão da turma da Câmara do Tribunal e esse acórdão diverge do entendimento do Tribunal Superior. Ou após o sobrestamento, percebe, não estava sobrestado, e aí essa decisão do Tribunal Superior é fixada, lembra que ele ficou sobrestado aguardando o julgamento? Houve o julgamento e desse julgamento aqui, a decisão recorrida está divergente. Se ela está divergente, ao invés de mandar subir, ele devolve para quem julgou, para a Câmara, para a turma, para que ocorra um efeito regressivo, ou seja, uma retratação. É a hipótese do inciso 2 do 1030, que também está aí no seu fluxograma. Vai lá para a imagem. É essa hipótese daqui, ó. Se o acórdão proferido pelo órgão julgador do tribunal diverge do entendimento firmado pelo SF ou pelo STJ. Olha, o processo será encaminhado para o órgão, ou seja, devolve para que ocorra, olha, o juízo de retratação. Agora, falta trabalhar com vocês as últimas duas hipóteses. A primeira é que chegou o recurso especial extraordinário, a vice-presidência ou a presidência do tribunal observa que havia ali uma questão repetitiva e seleciona seu recurso, eu brinco, olha que prestígio, seleciona o seu recurso e é ele que vai ser enviado para o Tribunal Superior para que o Tribunal Superior defina a tese como causa piloto a partir do seu recurso selecionado, certo? Mas a que mais me interessa para o dia a dia prático de você que está assistindo esse vídeo é a hipótese do inciso 5, porque na maioria dos casos será aplicado o 1, o 3 e o 5. O 1 é quando ele nega seguimento de cara, porque já há o padrão decisório e a decisão está certa e você mesmo assim recorreu. O 3, que é quando ele sobresta porque a questão já está afeta ao Tribunal Superior e ainda não foi definida. E o 5, que é a parte residual, ou seja, não enquadrou no primeiro, no 2, no 3 e no 4, ou seja, não era caso de negar seguimento de plano, não era caso de sobrestar, não era caso de mandar se retratar, nem foi seu recurso selecionado, ele vai para o bolo geral. E qual é o bolo geral? Analisar se estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, quais sejam se a matéria é pré-questionada, se não há ofensa reflexa, se não é simples revisão de prova, lembra da súmula 123, né?
Ele analisa não só as questões constitucionais, como infraconstitucionais. Então, ele vai ver também se o recurso é tempestivo, se há preparo. Se preencher tudo, seu recurso vai subir. Mas se por algum motivo, neste momento, houver falha, não estava pré-questionada, era revisão de matéria fática, houve deserção, há intempestividade, aí esse presidente, esse vice-presidente do tribunal recorrido, vai inadmitir o seu recurso. Se ele inadmitir, caberá agravo, mas não é o agravo interno que você viu agora há pouco. É aquele agravo do 1042, que é um agravo nos próprios autos e que ele é endereçado para o STF e para o STJ. Lembre, é um agravo para cada recurso. Então, se você interpôs especial extraordinário e os dois forem admitidos, você vai ter que entrar com 2 agravos, o ARESP e o ARE. O agravo para o recurso especial e o agravo para o recurso extraordinário. Esses agravos, eles são interpostos na origem e eles são recebidos, colhidas as contrarrazões e sobem independentemente de juízo de admissibilidade. A presidência ou a vice-presidência não podem admitir esse recurso. Eles apenas recebem em mano. Se inadmitirem, é usurpação de competência, caberá reclamação nos termos do artigo 988, inciso 1. Fique atento a isso. Vamos lá. E se simultaneamente uma parte dos pedidos se enquadrar no inciso 1 e outra parte dos pedidos se enquadrar no inciso 5? O que eu faço? Aí tem enunciado, está aí no seu livro, do CJF, que diz que você deverá interpor o agravo interno para as questões do 1030, 1 e 3 e o agravo do 1042 para as hipóteses do 1030, inciso 5. Ok? Volta lá para a imagem. Essa parte aqui final, ó. Caso não se enquadre em nenhuma das hipóteses acima, será realizado o exame de admissibilidade. Se o recurso não preencher os requisitos, caberá este agravo daqui, ó, que é o agravo do 1042. E se o recurso preenche os requisitos, que é o melhor cenário, aí remessa do processo para o STF e para o STJ. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo. Até o próximo.